Criaturas divinas e maravilhosas, bora de live? Vamos de live. Deixa eu colocar aqui sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar que a vida acontece a partir de você. Seja bem-vinda, Flora, seja bem-vindas todas vocês que forem chegar agora, que forem participar ao vivo, que forem ver depois. A gente vai ficar salvo com essa live, né? Todos os nossos papos de segunda-feira vai ficar salvo no feed, nas outras redes sociais. E hoje a gente vai falar que a vida, seja bem-vinda, Aninha, a gente vai falar que a vida acontece a partir de você. A vida acontece a partir de mim, a minha vida acontece a partir de mim, a sua vida acontece a partir de você. Ou seja, você atrai tudo que você está vivendo, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, todos os problemas, todas as coisas boas, você atraiu, você trouxe para a sua vida. E a gente vai entender então como isso acontece e também vamos começar a dar caminhos para ir modificando essa criação involuntária de problemas que a gente tem. Vocês vão entender como é que isso acontece. Eu queria ter trazido aqui impressa, mas não consegui, porque o dia hoje foi loucura, eu tava tendo até agora, a escala Hawkins de frequência, mas depois eu vou postar nos stories para vocês conhecerem. Existe um psiquiatra que trabalhava com a cinesiologia, que é o quê? Que é o movimento, o reflexo do corpo, né? E a gente faz muito exercícios, principalmente, né, no Theta Healing, a gente faz alguns exercícios onde a gente consegue respostas musculares, né? A gente vai conseguindo através do corpo algumas respostas para entender o que tem aí no nosso inconsciente. É bem interessante, né? É uma linha de pesquisa aí muito interessante. E o Dr. Hawkins, ele classificou as nossas emoções numa escala de frequência, né? Uma escala. E aí, quando a gente estuda também, eu vou trazer primeiro vários estudos, tá? Vão me acompanhando aqui e vocês vão entender já onde é que eu quero chegar. Tem outro estudo também que fala que o nosso coração tem neurônios. Nosso coração, nós não temos neurônios só no cérebro, a gente tem no coração, a gente tem no intestino também. E tudo isso se comunica. E o nosso coração é simbolicamente já, né, representado pelo nosso sentir aí. E a nossa vibração é a somatória dessas frequências emitidas por esses neurônios, essas vibrações emitidas pelo nosso pensar, pelo nosso sentir. Muitos livros, né, na época aí do boom do coach, começou a se falar muito disso, né, que o nosso pensamento gera sentimento, o nosso sentimento gera, né, isso, o pensamento e sentimento geram nossos comportamentos, nossas ações, e isso, né, cria os nossos hábitos aí, o nosso cotidiano. E aí, com a física quântica, somando com essa história da frequência, da vibração, o que acontece? Quando eu penso, eu sinto, eu me comporto, eu estou emanando uma vibração, eu estou emanando uma energia, e essa energia, essa vibração vai atrair pessoas conectadas a isso que eu estou vibrando e vai o quê? Reforçar o meu padrão de pensamento, as minhas crenças, porque eu vou atrair situações para validar. Então, vamos lá. De novo, devagar, pra você entender o círculo vicioso que a gente se mete e depois não consegue entender porque as coisas ficam dando ruim, né? Fica dando errado na nossa vida. Quando a gente formou na nossa infância, a gente aprendeu um monte de coisa, disseram um monte de coisa sobre a gente, como eu tenho dito aqui, né? Nos hipnotizaram, colocaram características sobre nós que passaram a constituir a nossa personalidade, a gente se apropriou delas. Disse, mamãe, sim, eu concordo com isso que você está dizendo sobre mim. Professora, sim, eu concordo com isso que você está dizendo sobre mim. E deixa isso tudo integrar a minha personalidade, deixa isso tudo fazer parte de mim. E aí isso vira o quê? Crença. Eu começo a acreditar que eu sou assim, eu começo a vibrar assim os meus pensamentos. Pensamento gera sentimento, esse sentimento vira os comportamentos e isso tudo está emanando vibrações que vai atrair pessoas conectadas a essas vibrações e vai trazer situações que reforçam aquele pensamento, aquela crença que originou toda essa cadeia. E aí a gente vai sempre atraindo mais do mesmo. Que é um exemplo prático para vocês entenderem. Seja bem-vinda, Kátia. Já viu que a gente sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento afetivo? Ao longo da vida, os nossos relacionamentos afetivos vão sendo muito semelhantes, até que a gente toma consciência e escolhe, né, mudar.
ou mesmo tipo de patrão, mesmo tipo de empresa que às vezes não te valoriza, ou mesmo tipo de cliente, o mesmo tipo de cliente que tá só sugando, né? Reclama na hora de pagar. Por quê? Porque eu estou vibrando, estou emanando uma energia que tá atraindo esse tipo de pessoa. Então a vibração parte de mim. E eu trago isso, porque existe uma lei universal que fala que semelhante atrai semelhante. Quando a gente estuda lá também Cabalhon, as 7 leis herméticas, lá tem a lei da frequência, da ressonância, e semelhante atrai semelhante para perto de você. Mas vamos lá, vamos traduzir isso, né? O que é essa frequência de fato? É muito o que a gente sente. Para a gente colocar numa linguagem bem fácil de acessar, qual que é a minha vibração, né? Tanto é que o Dr. Hawkins fez uma escala das emoções. A escala de expansão da consciência, ele coloca em categorias, né? Ele cria uma hierarquia das nossas emoções. Então, aquilo que eu sinto é o que mais emana de mim. É o que mais emana de mim. E no dia a dia, pensa aí, o que você tem mais vibrado? Quais são as emoções que são mais presentes no seu cotidiano? É medo? É raiva, é alegria, é felicidade, é amor. Claro que a gente é um somatório de emoções, a gente não é só uma emoção, a gente oscila o tempo todo. Mas a somatória dessas emoções cria aí um padrão médio, e é esse padrão médio que a gente costuma vibrar. E aí eu te convido a pensar, observar os seus pensamentos. O que você costuma pensar no seu dia a dia? Se você falasse tudo o que você pensa sobre você mesmo, qual seria, né, a emoção que geraria? Se você falasse isso que você pensa, falasse para uma outra pessoa, que emoção geraria nessa outra pessoa? Como é que tá a qualidade dos seus pensamentos? Quanto você vigia aí os seus pensamentos, né, e as emoções que geram? O padrão que nós estamos vivendo aqui, né, que chega para nós no consultório todo o tempo, é o quê? Muita ansiedade, né? Nós estamos vibrando na ansiedade. Nós estamos vibrando aí nessa aceleração aí que as redes sociais, que essa era digital está trazendo para nós, e a gente está emanando isso. Só que a ansiedade, ela é um desdobramento de medos, né? Como eu disse, a ansiedade é a gente estar lá no futuro, imaginando um futuro, imaginando que no futuro aquelas dores todas que a gente vivenciou lá atrás possam se repetir. Então a gente tem medo de que o passado se repita, de que aquelas sensações que eu vivenciei no passado se repitam. Nós, com essa vibração, com essas sensações, com esses medos gerados a partir de todas as nossas percepções, somos como uma grande antena de rádio, né? Quem aqui é mais ou menos da minha idade vai lembrar do que eu vou falar agora. Lembra dos rádios que a gente tinha, né? Era tipo uma rodinha, assim, esqueci o nome daquilo, né? Onde a gente sintonizava a frequência da FM, da AM. E aí a gente ia lá e tinha que conectar certinho a frequência da nossa FM local para conseguir ouvir a música. Nós somos exatamente assim. A gente, a partir desse pensar e sentir, eu emano uma frequência de rádio e aí a outra pessoa que tá na mesma frequência que eu vai o quê? Se conectar comigo. Então, se eu tô vibrando problemas com o masculino, por exemplo, se na minha história de vida, eu vi lá um relacionamento difícil entre meu pai e minha mãe, entre os meus avós, entre os meus tios, seja lá entre quem for, eu vi essa dificuldade lá do relacionamento homem e mulher acontecer, tem muitas histórias aí na minha família sobre isso. Qual que é a frequência que eu tô emanando? Que relacionamento é ruim, que traz desconfortos, que traz coisas negativas. Então, que tipo de pessoa eu vou atrair para me relacionar? Pessoas que estão, lembra, semelhante atrai? Semelhante, pessoas que estão na mesma sintonia que eu. Tem lá na minha história muitos problemas de escassez, né? Às vezes o pai passou uma falta, a mãe passou uma falta, né? Financeiramente vem de histórias muito difíceis, às vezes quebrou uma empresa, às vezes deixou tudo isso. Isso aí ficou o quê? Registrado aqui, ó, virou crença que nossa família é escassa, que o dinheiro vem de uma forma difícil. E aí, o que eu estou vibrando? Qual que é o pensamento, sentimento que eu tenho a respeito de dinheiro, a respeito, né, de quão fácil é esse dinheiro vir, de quão fácil é fazer, né, o meu trabalho prosperar. Então, se eu tô achando que é difícil, eu vivenciei isso difícil, eu tô emanando uma frequência sobre isso, porque eu penso e sinto. Lembra? Toda vez que eu penso e sinto, eu emano uma vibração, eu emano uma sensação. E aí, vai atrair, como se fosse um imã, essa sensação que emana de mim, vai atrair para o meu campo clientes que ressoam, que a gente fala, né? Ou seja, que tem uma vibração semelhante para
vir trabalhar comigo, porque é isso que eu estou emanando. Então entendem que a vida acontece a partir de você. A vida acontece a partir daquilo que tem aí, ó, registrado como crença, como verdade para você. A partir daquilo que você acredita que é, a vida vai se manifestar desta forma para você. Por quê? Porque você está pensando e você está sentindo dessa forma. E isso hoje não é um papo de terapia holística, não é um papo de esoterismo. Não, isso é ciência. Existem estudos, equipamentos hoje que medem essas frequências, tanto, né, do questão cardíaca, do eletromagnetismo cardíaco, quanto também do cerebral. Existe lá todos aqueles cientistas que foram apresentados tanto no documentário Quem Somos Nós, quanto no documentário Rio, né? O Dr. Joe Dispenza hoje é um dos mais renomados aí que trabalha nessa área de física quântica, médico também, tem uma história incrível de restauração da coluna através desses movimentos, e ele faz um trabalho hoje com retiros, né, com imersões, onde ele ensina as pessoas a meditarem da forma de acessar mudar essa frequência, elevando essa frequência, para que a gente comece a atrair coisas mais positivas para nossa vida. E aí, ele faz isso com mapeamento. Existem várias universidades, né, vários centros médicos conectados a ele, e eles fazem mapeamento em tempo real durante esses retiros, mapeando, né, essas frequências eletromagnéticas, tanto do coração quanto da mente, e vão verificando como isso é modificado durante as meditações, como é que faz todo esse movimento. E por que eu tô trazendo isso? Pra gente entender, vamos lá, vamos voltar um pouquinho nos temas das nossas outras lives. O que eu tenho falado muito, o que eu falo sempre, o tempo todo aqui? Eu tenho falado de autoestima, tenho falado, né, da dependência emocional. E a autoestima, a dependência emocional, são situações que são geradas, né? São questões, são geradas a partir de onde? Das nossas crenças. Eu tô sempre falando lá da nossa infância, não só eu, né? Todos os terapeutas, psicólogos, tudo isso, a gente bate muito, a gente ouve muito se dizer sobre isso. O que eu acho que é o grande X da questão e que agora essa ciência moderna, essa neurociência moderna tá mostrando para nós, ensinando a nós terapeutas que, por isso que muita terapia não dá certo, que a gente leva a pessoa pra dor e deixa ela na dor. E fica sessão após sessão, remoendo e revivendo dor, remoendo e revivendo dor. E aí, quando eu tô o tempo todo pensando em dor, remoendo dor, revivendo dor, qual a frequência que eu estou emanando aqui? É de sensação boa ou é de sensação ruim? Me conta. Se a gente vai pra sessão de terapia e o meu terapeuta me deixa só lá na dor, né? O meu psicólogo me deixa só lá na dor, que frequência eu estou magnetizando para a minha vida? Mais frequências baixas, mais frequências negativas, né? Baixas no sentido da escala lá, né? Então, mais frequências, e isso vai fazer o quê? Imã de situações negativas na minha vida. E aí isso é tão sério, isso é tão complexo, que a gente tem que aprender até a rezar de novo, a fazer orações novamente. A grande maioria de nós faz orações como? Se lamuriando, né? E aí a gente tem que estar muito atenta. Nesse momento que eu tô fazendo oração, pedindo pelo amor de Deus, né? Me manda cliente, que eu tô apertada, que eu preciso de dinheiro. Ou pelo amor de Deus, me manda um marido, me manda um namorado, que eu tô aqui sofrendo de solidão, sozinha. Que frequência que eu tô emanando? Me conta aí, bota aí pra mim. Quando eu tô fazendo uma oração nesse sentido, que vibração tá emanando de mim? Se tivesse lá um aparelhinho lá pra medir essa sensação que sai de mim durante um movimento desse. O que tá saindo de mim? Frequências de medo, de falta, de escassez, ou frequência de amor, de fé, de confiança? O que tá saindo de mim quando eu tô desse lugar? Tá saindo muitas vezes frequência de falta de fé, frequências de medo. E aí eu vou atrair mais do mesmo, porque a vida, isso mesmo, Samara, frequência de medo. A vida acontece a partir de mim. Então, se é isso que eu estou emanando, é isso que eu vou atrair. Entendem por que eu tenho falado aqui? Porque é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos traumas, das nossas emoções. Porque se a gente não limpar isso do nosso campo, se a gente não mudar o nosso modo de pensar, a gente vai continuar atraindo mais do mesmo. Então, por isso que é fundamental eu começar a ressignificar mesmo, de verdade, e orar e vigiar mesmo os meus pensamentos todos os santos dias. Observar como eu tenho pensado. E aí existe uma chave que é o seguinte: nós podemos mudar nossos pensamentos, mudar a nossa frequência.
Parece difícil porque a gente está viciado em pensar negativo. Mas tem, por exemplo, o exercício da respiração, a meditação. O que o Dr. Joe Dispenza mais trabalha? Com os exercícios de meditação. Uma presença na sua respiração, eu encher o meu cardíaco, eu fazer uma respiração mais lenta, já vai ativar o meu sistema aqui, né, parasimpático, simpático de uma forma diferente e já vai trazer uma calmaria. E aí a gente entender que a gente tem recursos, tem âncoras e buscar o que funciona para cada um, porque não existe fórmulas prontas, a gente tem alguns direcionamentos, mas eu vou ter que experimentar. Vou ter que experimentar o que faz virar a chave da minha frequência, da minha vibração, dos meus sentimentos quando estão muito baixo. O que eu preciso fazer voluntariamente para mudar a minha vibração? Então, eu faço muito a respiração, porque respiração não requer nada. Respiração é algo, simplesmente eu tenho que parar e respirar, fazer uma respiração mais prolongada. Eu gosto muito da respiração quadrada, onde eu inspiro contando até 4, eu retenho o ar no pulmão contando até 4, eu esvazio o pulmão, expiro, né, também contando até 4, e também retenho, prendo sem ar o meu pulmão por 4. Então, são 4 ciclos de 4. Inspira, retém, expira, retém. Inspira, retém, expira, retém. Sempre contando pelo menos até 4 cada parte desse ciclo. Isso, se você fizer isso 10 vezes, você já vai ver que já muda. O que é mais difícil? Eu lembrar que eu tenho esse simples recurso. Outra coisa que eleva muito a minha frequência, aromas. Eu fiquei de mostrar meu cantinho aqui e ainda não mostrei. Mas eu tenho sempre aqui comigo capim-limão. A gente não dá muito valor pro poder do nosso olfato, pro poder dos nossos tatos, né? Então, existe uma memória olfativa muito forte em nós. O que ativa positivamente a sua memória olfativa? Capim-limão é uma coisa que ativa a minha. Então, sempre que eu tô muito ansiosa, que eu tô preocupada, o que eu faço? Boto capim-limão aqui no meu aromatizador ou inalo aqui e eu já começo a ter resultados. Então, a gente quer a fórmula mágica e milagrosa e acha que essa fórmula mágica e milagrosa vai ser algo mirabolante. E às vezes são coisas simples. Cantar. Cantar é outra coisa que eleva a minha frequência em 2 tempos. E aí você vai ter que achar o que é que eleva a sua frequência. Elevar a frequência, usar esses pequenos recursos, é como se fosse um socorro, né? Isso aqui é para momentos de socorro. Momentos em que eu tô muito baixo e eu preciso sair isso. Só que, se eu não tratar a raiz, né, dessa questão, ela vai voltar. E aí eu vou ter que ficar me socorrendo o tempo todo. Então, por que terapia funciona, né? A terapia bem conduzida, uma terapia que vai me levar lá no trauma, me levar lá no X da minha questão e vai me trazer de volta com outro olhar para aquela história, com outro propósito, né? Uma outra forma de ver aquela situação que eu passei. Não adianta ir num processo terapêutico que só me leva para baixo. O processo terapêutico, ele é um ciclo, ele te leva lá na dor, te faz olhar de uma forma diferente e te traz de volta. Precisa ter essa volta. Se eu fico lá, se eu deixo, né, se o terapeuta, o psicólogo deixa a gente lá embaixo, provavelmente pode acontecer de retraumatizar. Então, todo o processo terapêutico eu mergulho, olho na raiz e volto. O terapeuta precisa te trazer de volta. Você precisa sair de uma sessão de terapia bem. Você vai, às vezes a gente debulha de tanto chorar dentro de uma sessão terapêutica, mas depois eu tenho que botar tudo no lugar, tenho que sair de lá me sentindo amada, tenho que sair de lá me sentindo preenchida. E o que isso tem a ver com autoestima, com dependência emocional, né? Já dei uma pincelada, mas eu quero que fique muito claro aí. A nossa frequência baixa, nós temos todas as nossas questões porque nós, lá na nossa infância, lá no nosso processo de formação, sentimos que o que somos não é o suficiente. Sentimos que eu preciso fazer para ser amada, que eu preciso me comportar de um jeito diferente do que naturalmente eu sou para me sentir amada. Ou seja, existe uma não aceitação, né? E toda não aceitação, toda rejeição me tira do meu eixo, me tira do meu prumo e vai inevitavelmente gerar essa sensação de medo, de ansiedade, né, de rejeição. E aí tá todas as feridas emocionais do abandono, da traição e tudo mais. Então, por que eu preciso curar isso? Eu preciso curar, ir para um processo, né, de olhar para isso, para eu conseguir
resolvendo essas questões na raiz e deixar de baixar minha frequência o tempo todo e deixar de colocar minha frequência lá no chão o tempo inteiro. Porque se eu fico com a minha frequência lá embaixo o tempo inteiro, a gente tá vendo aqui que a vida acontece a partir de nós. Se eu fico com a minha frequência baixa, eu vou atrair mais situações que vão me gerar mais baixa. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. E para quebrar, exige determinação, exige movimento, exige o avançar. E eu tava com uma cliente agora, a minha última cliente do dia, e a gente falava, fiz uma analogia bem chula, mas que dá para entender muito bem o que é um processo, né, de desenvolvimento, de lidar com as nossas dores, né? Quem aqui nunca teve uma unha encravada? E a gente sabe que se a gente não mexe nessa unha encravada, se eu esbarrar, vai doer. Às vezes fica até mais ou menos, mas se eu coloco um sapato que pega, vai doer. Se esbarrar em mim, vai doer muito. Mas a gente sabe também que na hora de desencravar essa unha dói demais, né, gente? É um processo que dói pra caramba. Mas depois que eu fui lá e desencravei, a dor passa. Então, a vida, né, traz muitas dores pra nós. Aí eu vou escolher. Ou eu vou ficar com aquela dorzinha que fica esbarrando e me incomodando todo dia, toda hora, toda situação que vem me traz um desconforto. Ou eu mergulho fundo e vou resolver isso pra parar de doer de vez. E quando para de doer de vez, eu vou emanar uma outra frequência, uma frequência mais elevada, porque o meu coração vai estar livre daquela dor, né? O principal, o que traz a principal, né, a fonte da vibração, como eu disse, é o nosso sentir, que é simbolizado no coração, e é simbolizado justamente porque agora se descobriu que tem os neurônios ali vibrando eletromagneticamente e atraindo situações. Cuidem, gente, cuidem, né? Essa live de hoje é para entender que a gente tem problemas, mas a gente causa a maioria dos problemas com esse comportamento de não se olhar, com esse comportamento de não se aceitar. A vida é feita para nos colocar em caixa. Olha para o processo processo educacional nas escolas. Como que acontece? Reforçando aquilo que você é ruim. Se você é ruim de matemática, vai ficar de recuperação em matemática e vai esfregar na sua cara que você é ruim em matemática. E vai fazer você se esquecer que às vezes em história, geografia e arte você é maravilhoso, mas naquilo que você tirou 10, no máximo você vai ganhar uns parabéns e esquecer. Mas aquilo que você é ruim, vai te esfregar na sua cara. Vai ficar lá estudando um tempo a mais, né? A mesma coisa, você vai trabalhar na empresa. Você vai ter feedback do seu superior, do seu chefe, no quê? No que você precisa melhorar. Naquilo que você é ruim. Aquilo que você é bom, muitas vezes você mal ganha muito bem. É isso aí, foi bom, né? O que você fez, entregou bem o seu relatório aí. Então, o sistema como um todo, né? As igrejas, você vai para as igrejas, o que elas fazem? Você não pode fazer isso, que é pecado, pecado, você é um pecador, vai lá confessar que você fez errado e não sei o que, não sei o que. Então, a gente está recebendo inputs, né? O tempo todo sobre o que a gente é ruim. E dificilmente a gente recebe, né, retorno daquilo que a gente é muito bom. Isso, qual a sensação que traz para vocês? Qual a sensação que te traz todo esse sistema que a gente vive apontando as suas falhas? O que faz com o seu sentir? O que faz com os seus sentimentos e, consequentemente, com as suas vibrações? Joga onde? Lá embaixo, né? Porque imagina, só crítica, só apontando o dedo para os nossos defeitos o tempo todo, todo mundo. E a gente mesmo acaba se apegando muito a isso. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para entender, sim, quais são os nossos desafios, mas principalmente para entender naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sou potente. E eu começar a me amar por aquilo que eu posso entregar para o mundo. Para aquilo que eu posso contribuir. Eu sei que a vida real exige da gente atender o padrão, muitas vezes, atender aquilo que está posto. Mas se eu tô lá fazendo o que precisa ser feito dentro do meu trabalho, com a consciência de que dentro do meu trabalho algumas das funções não são as minhas melhores potencialidades, mas eu sei no que eu sou boa, eu sei aquilo que eu posso contribuir com as pessoas, a minha sensação diante daquele trabalho vai ser melhor, mesmo fazendo coisas que eu não goste muitas vezes. Por quê? Porque eu tô segura de mim. Eu estou em paz que em algumas coisas eu não vou ser boa, mas que em outras eu sou muito boa. Processo de autoconhecimento, processo de adquirir autoestima, é exatamente isso. Adquirir autoestima, aumentar a nossa autoestima é semelhante, é igual a fazer um processo de autodesenvolvimento.
Quanto mais eu me conheço, conheço as minhas potencialidades, aquilo que eu sou única, aquilo que eu sou capaz de entregar, mais eu vou me enxergar de fato e mais eu vou gostar daquilo que eu enxergo sobre mim. Processo de autoconhecimento faz muito bem para nossa autoestima. Resgata a nossa autoestima. Nos dá a capacidade de colocar limites também, de ir saindo das dependências emocionais. Porque o que acontece se eu não tenho autoestima? Se eu tô vibrando coisas negativas e atraindo coisas negativas o tempo inteiro pra minha vida? Eu vou murchar. Eu vou não gostar do que eu estou vendo na minha vida. E vou reforçar o ciclo vicioso. Para eu começar a mudar o que chega pra minha vida, eu tenho que mergulhar nesse autoconhecimento, eu tenho que mergulhar em me conhecer e conhecer o que eu posso oferecer pro mundo. E eu falo que é tudo, né, tão perfeito, né? O mundo é tão perfeito que graças a Deus que nós somos todos diferentes. Imagina, tinha uma chefe que falava muito de uma frase que é muito simbólica, assim, né? Ela falou que seria do azul se todos só gostassem de amarelo. E é por isso que tem essa diversidade, e eu já falei e eu repito muitas vezes, o Criador, Deus, deu o nome que você fizer sentido aí pra você, nos fez únicos, DNA único, digitais únicas, fisionomias únicas. Que trabalho todo seria esse para nos fazer todos únicos? E a gente querer colocar tudo numa caixinha que só esfrega na nossa cara o que nos falta. E não faz com que a gente nos ame mais, e não faz a gente valorizar o que a gente tem de único, da combinação única de que nós somos. E faz a gente olhar para fora e criar padrões de sucesso, padrões baseados no externo. A gente está sempre se baseando no externo, baseando no que o outro. Isso vai, cada vez mais nos distanciando daquilo que a gente é bom, mas distanciando a nossa autoimagem, né, a nossa real imagem, né, da imagem que a gente fez da gente mesmo. Isso tudo faz com que a gente deixe de se amar. E deixando de se amar, o que faz com as nossas sensações? Cai lá na escala, e quando cai, é isso que eu tô vibrando, essa sensação baixa, e é isso que eu vou atrair. Vocês conseguiram entender como é que esse ciclo funciona? Vocês conseguiram pegar como é que isso funciona? Então, para sair desse lugar e começar a fazer a vida acontecer de uma forma melhor para você, precisa se reconciliar consigo mesmo. É o primeiro passo. Se reconciliar com aquilo que você é. Se reconciliar e se amar como você é e entender o que você pode contribuir com as pessoas. Vou começar a trazer alguns exemplos para ficar mais claro. Outro dia eu atendi uma cliente e é uma mulher incrível, uma mulher super dinâmica, super consciente de si mesma, né? E ela tá se abrindo para entrar no relacionamento e começou uma relação, tinha alguns meses com essa pessoa. E a pessoa simplesmente sumiu. E ela tava, claro, frustrada, ali, né, triste com a situação. E ela falava assim, não deu nem tempo de eu mostrar quem eu sou. Não deu nem tempo de emanar, de mostrar mesmo, né, de conviver. Não teve muito tempo de convivência, não deu tempo de mostrar pra quem tava chegando quem ela é. E eu falei pra ela, mas você sabe quem você é? Você tem consciência de quem você é? Se você tem consciência de quem você é, você vai ficar em paz que o movimento foi do outro. Eu falo muito, né, nos relacionamentos, quando a gente está se relacionando com qualquer pessoa, seja afetivamente, seja amizade, seja, né, no trabalho, quando é você e o outro, você é 100% responsável pelos seus 50% nessa relação. Os outros 50% é 100% responsabilidade do outro. Deu para entender? Você é 100% responsável pela sua parte nessa relação. Mas a parte do outro é responsabilidade do outro. Mas tem a frequência. E aí eu vou perguntar, eu atraí isso para minha vida. Qual aprendizado eu tiro disso? Em vez de me chicotear, em vez de me criticar, por que eu atraí essa situação, essa pessoa para minha vida, eu vou pensar o seguinte, uma parte de mim ainda está vibrando nesse sentido de atrair essa pessoa e essa situação. Que aprendizado eu fico? Porque a vida, eu sempre falo, é um caos milimetricamente orquestrado.
E aquilo que tá puxando a nossa frequência para baixo, se eu não for lá voluntariamente fazer o movimento, né, de curar essa ferida, de furar essa nascida, como diria minha avó, de ir lá desencravar a unha, a vida vai colocar pessoas e situações para que eu tenha a oportunidade de curar essa questão em mim. Porque, na minha concepção, né, de tudo que eu já vivencio, estudo, da minha fé, nós já somos perfeitos. Nós já somos dignos de todo amor. Eu acho que é até meio loucura da nossa cabeça a gente começar a fazer oração e pedir para Deus nos dar as coisas, porque Ele já nos deu tudo. Tá tudo aí. Na verdade, a gente coloca barreiras para que essas coisas cheguem até nós. Essas crenças, essa falta de auto-amor, esse olhar distorcido sobre nós mesmos, é um distanciamento, é uma barreira, um muro que a gente constrói que impede o Criador de dar de aproximar da gente aquilo que a gente tem possibilidade. A gente faz um esforço gigante para manter essa personalidade, essa casca que a gente criou lá atrás. E é isso que distancia a gente dos nossos sonhos. Então, o processo de autoconhecimento não é para eu adquirir sabedoria, não é para eu ficar uma pessoa melhor, é para eu tirar as barreiras que me impedem dessa essência maravilhosa se manifestar, dessa pessoa, desse ser maravilhoso que eu sou, que você é, se manifestar. É sobre desconstruir, não é sobre construir. Não é sobre você se tornar uma pessoa melhor. É sobre você tirar as camadas, as barreiras, as cascas, né, os muros que foram construídos aí e que te fizeram se distanciar e te impedem hoje de adquirir aquilo que poderia estar chegando numa potência muito maior. E eu me incluo aqui nesse movimento. Eu também estou nesse processo de desconstrução. Então a vida acontece a partir de você. E muitas vezes está difícil, está pesado, porque você está fazendo um esforço gigante para alimentar. Aí entra a dependência emocional, para alimentar aquilo que te disseram que você era. Muitas vezes, lá na sua infância, como eu escutei, você é burra. E aí a gente faz um esforço enorme para continuar honrando, né, essa fala de que eu sou burra, porque a gente ama quem disse. Quantas pessoas, né, eu vejo problema de peso, por exemplo. Lembrei de uma cliente aqui. Um problema de peso, não consegue emagrecer de jeito nenhum. Porque a mãe só dava atenção na hora da comida, na hora que ela rapava o prato. Era o único elogio que ela recebia da mãe. E aí, por amor a essa mãe, o amor da criança, que não tem consciência, o amor sem visão, né? O amor cego dessa criança, ela continua comendo, honrando aquela fala da mãe, porque foi a única forma que ela se sentiu vista e amada por essa mãe. O que a gente precisa é olhar de novo. O processo de autoconhecimento é isso, é olhar com os olhos de adulto para aquilo que a gente vivenciou e entender o que eu preciso manter na minha vida e o que eu não preciso manter mais. O que disseram sobre mim que realmente é alinhado com o que eu sinto que sou, com o que eu vibro aqui dentro de mim e que eu posso manter. E o que disseram que eu não sou, que me distancia, que distorce a minha autoimagem, que detona a minha autoestima, que cria dependência emocional e que eu tô carregando ainda sem necessidade, que eu posso desconstruir, que eu posso jogar fora. E a tal da estabilidade que a gente busca, gente, estabilidade não existe. Olha para a natureza, tudo muda o tempo todo. Quando a gente joga uma semente na terra, essa semente precisa morrer para a planta nascer. Ela se rompe, ela deixa de existir e se transforma na planta, na muda, que vai virar uma árvore, seja lá o que for. Quando uma borboleta vai nascer, a lagarta precisa morrer e entrar no casulo e então ressurgir com muito mais potencialidade, muito mais livre. O que você precisa deixar morrer hoje para que as suas frequências parem de baixar? Para que você pare de ter sintomas que precisam ser remediados o tempo todo? Como que você vai virar a chave? Aqui começa o exercício de como virar a chave. Primeira coisa, você vai olhar e listar aí na sua vida de 3 a 5 coisas que você precisa deixar morrer na sua vida. Que você tá apegada porque tá relacionado com alguém aí, você tem dependência emocional com essa pessoa, né? Seja lá por que motivo for, o que você precisa deixar morrer hoje? Talvez seja uma situação, talvez seja uma relação com alguém, talvez seja uma postura sua.
Primeiro passo é a gente tomar consciência. O que eu preciso deixar morrer hoje para minha frequência parar de baixar? Quem é aquela pessoa? Lembra, frequência tem a ver com sentimento. Você monitora a sua frequência. Toda vez que eu falar frequência, eu tô falando para você observar os seus sentimentos. Observe os seus sentimentos, porque aqui no sentir é que tá a grande emanação eletromagnética que vai atrair pessoas e a vida acontecendo para você. Então, quais são as pessoas que te fazem sentir mal hoje? E talvez seja seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho. Tem pessoas que não dá pra gente excluir da vida. Mas dá pra, às vezes, eu me distanciar um pouco e trabalhar internamente, num processo terapêutico, por exemplo, a forma como eu vejo essa pessoa, a forma como eu me relaciono com essa pessoa, a forma como eu lido com essa pessoa. E aí eu escuto muita gente chegar na terapia, meu marido tinha que ir pra terapia. Mas ele tem abertura? Não. Então vai você, porque o casamento é seu também, não é só dele. Porque meu filho não sei o quê. Filhos são reflexos dos pais. Cuidem dos pais, pais se cuidem e os seus filhos vão melhorar. Quer que seu filho melhora? Vai você pra terapia. Vai cuidar de você, da sua disponibilidade para esse filho, das suas emaranhadas com seus pais, e aí você vai se liberar para esse filho. E o filho, consequentemente, porque a vida acontece a partir de você, vai perceber a sua vibração, vai perceber que você tá diferente e vai reagir diferente também, e as coisas vão entrando nos eixos. A vida acontece a partir da gente. Se tem algo te incomodando, vai trabalhar esse algo em você. Vai trabalhar que isso de alguma forma te toca. Onde que isso te toca? De que maneira? Processo terapêutico, processo de autoconhecimento. Ou aguenta. Se não estiver incomodando demais, aguenta, vai levando. Né? A gente tem escolha. A gente é livre para escolher. Escolher ficar na dor, inclusive. Inclusive, escolher ficar nesse lugar de dor. A gente é livre para isso. Mas quem tá aqui me assistindo, eu acredito que esteja buscando uma mudança, esteja buscando resolver, né, as suas questões e os seus problemas. Como é que tá chegando isso aí, gente? Me conta, vocês que estão ao vivo aqui. Dúvidas, se tiverem também, coloquem aí, vão colocando aí que eu vou trazendo respostas também. Por que eu resolvi trazer esse tema hoje, né? Porque a gente precisa entender que a gente tem poder sobre a gente. A gente tem poder sobre a vida. A gente tá criando o tempo todo, só que a gente cria inconscientemente a partir das crenças limitantes, das dores, dos traumas. E a gente pode escolher tomar consciência, se vigiar nos comportamentos e fazer a vida começar a acontecer de uma forma diferente. Exige. Não, eu sei que, eu falo por mim, não acho fácil, né, fazer alguns movimentos, fazer algumas mudanças. O ambiente nos puxa o tempo todo, porque quando a gente tá no ambiente, esse ambiente tá emitindo o quê? Frequência sobre a gente, vai nos aprisionando e vai nos colocando lá. Né? Já existem várias frases aí, né, do mundo corporativo, que fala aí, né, você é a média das pessoas com quem você anda, das 5 pessoas que você anda. Tem a frase bíblica de Jesus, né, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E agora a ciência, né, a neurociência, a quântica vem dizer, né, você tá vibrando e atraindo aquilo que você busca para sua vida. Todos eles dizem de forma diferente a mesma coisa, que aquilo que tá em você vai atrair e o seu ambiente também vai te influenciar. O ambiente que você tá inserido também vai te influenciar. E é isso que também as constelações sistêmicas trabalham. A grande história, né, do seu sistema familiar recai sobre você, você é capturado por isso e a gente responde, às vezes igual no processo sistêmico, aí, né, as histórias que vieram da nossa ancestralidade. E esse poder do grupo, gente, né, o poder da ambiência, ele é muito, muito maior do que a gente possa imaginar. É muito exponencial tudo aquilo que a gente trabalha em grupo. Muito importante. Eu adoro um grupo, eu amo um grupo. Eu acho que a potência de cura de um grupo é muito maior do que no atendimento individual. É claro que nem todo mundo tá pronto para ir para um grupo. Tem gente que ainda, né, tem suas reservas. E é melhor você ir para o individual do que não ir para se você é dessas que tem as suas reservas, né, do que não se trabalhar, que não buscar o seu processo de autoconhecimento para poder transformar a sua vida. Mas eu gosto muito dos grupos por alguns motivos. Primeiro, por essa questão de frequência e vibração, de ser exponencial mesmo a cura. Segundo, porque trabalha muito a nossa humildade.
né? Porque num grupo, quando a gente se expõe, a gente precisa trabalhar essa humildade, trabalhar essa soltura. E o orgulho, lá vocês vão ver na escala Hawkins, que é uma das frequências mais baixas que tem. Então a gente precisa quebrando esse orgulho, precisa trabalhando essa humildade. No grupo, já vou te responder, Carol. No grupo também, o que acontece no grupo? A gente trabalha muito o nosso pertencimento e a nossa empatia e o nosso amor. Porque no grupo, quando a gente tá vendo o problema do outro, a gente vai entendendo que não acontece só com a gente. Que a gente não é o privilegiado, não, sabe? A gente não é privilegiado em nada. A gente tá no mesmo meio, tá todo mundo no mesmo barco. E aí trabalha esse pertencimento, traz esse aconchego. Então, um grupo terapêutico ajuda muito. Não é à toa que tem os alcoólicos anônimos, tem vários grupos aí nesse mesmo sentido, né? De pessoas com dependência emocional, pessoas que foram vítimas de abusos, né? Também a gente tem esses grupos aí, esses grupos nos fortalecem muito, né? O trabalho terapêutico em grupo é muito potente. E eu vou responder a pergunta, Carol, e depois eu vou fazer um convite para vocês. Como não deixar a sua frequência cair? Carol, acho que eu vi que você chegou mais pro meio da live, pro final. No começo da live eu falei um pouco disso. Não, a nossa frequência é as nossas sensações, é os nossos sentimentos. E a origem disso vem lá das nossas crenças, do nosso, daquilo que a gente aprendeu, como a gente pensa. Isso tudo desencadeia um sentir em nós, e esse sentir que é a frequência. Então, quando eu tô com a frequência baixa, é porque eu estou com sentimentos baixos, né? Na escala Hawkins, lá que eu vou pôr nos stories pra vocês verem direitinho. Então, como não cair? Cuidar daquilo que causa a minha baixa. Cuidar dos meus traumas, cuidar da minha autoimagem, cuidar da minha autoestima, fazendo processos terapêuticos, fazendo processos de trabalho, né, em grupo. E a chave agora, no grupo, participando de grupos onde eu trabalhe os sentimentos elevados, como o amor, a empatia, a aceitação. Um trabalho de grupo onde a gente vai meditar em conjunto, onde a gente vai acessar em conjunto, né, sentimentos elevados. Isso traz para o corpo, para as memórias celulares, uma nova informação. Estimular no nosso corpo, como eu disse também com os exemplos aqui, né, dos socorros, né, um óleo essencial, uma música, uma boa vibração. Estimular o nosso corpo a recorrer a essas frequências, a esses sentimentos mais elevados. E pensando nisso, né, e diante do workshop que a gente fez semana passada, na quarta-feira a gente fez um workshop que foi incrível, foi maravilhoso. Nós tivemos duas constelações que uma trabalhou muito o nosso feminino e a outra trabalhou muito o encontro com o pai. Então foi assim, feminino e masculino trabalhado nos mesmos dias. Pedras naturais também, né? Muriel ancora muito as nossas frequências. Incensos, né? O incenso também tá muito na memória olfativa, nos cheiros, é maravilhoso. Então a gente fez esse grupo lá e foi assim, eu recebi feedbacks incríveis. E o meu chamado sempre é com os grupos, né? Os meus chamados, eu também uso, viu, Muriel, essas ferramentas aí das pedras, dos incensos, estão aqui do meu lado, inclusive. O meu chamado é com os grupos. Eu amo trabalhar em grupo e eu vejo cada vez mais resultados, né, potência, e eu resolvi fazer um grupo terapêutico, né, a gente trabalhar, criar aqui um grupo terapêutico, que eu vou divulgar a partir de amanhã, vou convidar vocês no particular, mas eu já quero deixar aqui esse convite, uma vez por mês, a gente estar reunidos, a gente vai fazer esse grupo tanto aqui em Tumbiara quanto lá em Uberlândia, e também vou fazer uma possibilidade de quem não puder estar em nenhum desses dois locais, estar assistindo os encontros para poder também receber. Como eu disse, no grupo a gente se cura. No grupo, a gente trabalha a nossa humildade, o nosso pertencimento, a gente trabalha o nosso amor. E um trabalho que eu quero fazer muito com vocês, e que aqui na internet, às vezes nas lives, não dá para fazer, porque é colocar uma música, é ensinar a vocês, eu quero ensinar a vocês a acessar a frequência amorosa. Quem já fez meditações comigo, quem já fez encontros meditativos comigo, sabe que eu entro numa frequência de amor muito grande. Inclusive, teve uma das primeiras lives que eu fiz de retorno, eu entrei de novo nessa frequência, e é só eu começar a falar, eu já começo a sentir essa frequência amorosa. Então, o que a gente precisa? Uma forma da gente fazer viradas grandes na nossa vida é estar em contato com essa frequência amorosa.
E o grupo, ele cria todo esse movimento que eu falei, de leva a gente para olhar o que precisa levar, mas traz de volta. E todo o encontro nosso, a gente vai fechar com uma meditação de ancoramento dessas frequências elevadas. Uma meditação baseada nesses estudos que eu falei do Dr. Joe Dispenza, nesses estudos hoje que mostram, né, cientificamente, a potência da gente entrar em contato com esses sentimentos. Então, a gente vai fechar esses encontros com esse acessar, a gente vai ensinando para o nosso corpo, ensinando para a nossa mente como ir ancorando essa frequência mais elevada, como ir mantendo isso no meu dia a dia. Todos esses recursos, né, que a Muriel tá trazendo aqui dos incensos, da pedra, a gente também vai trazer isso nos grupos, a gente vai trazer também esse movimento. Mas é um grupo terapêutico onde a gente vai fazer esse movimento e onde a gente vai receber também informações para poder a nossa mente abrir as barreiras. Porque também o que acontece? Não adianta eu levar vocês direto para uma meditação, sendo que aqui a crença de vocês está totalmente travada, fechada. O que vai acontecer? Não vai romper essa barreira. Eu não vou conseguir acessar vocês na potência máxima. Então, a gente sempre vai começar o grupo com um trabalho, né, tipo palestra, um trabalho onde eu vou trazer uma informação, onde eu vou trazer como aqui nas lives, né? Porque toda vez que eu trago aqui nas lives, o que eu tô fazendo? Eu tô afrouxando esses entrelaçamentos aqui, ó, rígidos da mente de vocês. Eu tô criando espaço para que energeticamente eu consiga entrar, para que eu consiga trazer uma nova vibração, para que eu possa trazer um acolhimento, uma frequência. Mas a nossa mente precisa, muitas vezes, estar assim, ó, rígida, travada, fixa, e aí não deixa essa mudança acontecer permanentemente de frequência. Às vezes eu até consigo sair bem de uma live, mas depois eu caio de novo. Por quê? Porque eu tô com crenças muito rígidas aqui, ó, muito fechadas, e eu preciso criar espaço. Então, todo esse trabalho é estruturado, esse trabalho dos grupos terapêuticos é estruturado em muito estudo, muita pesquisa, mas também muito estruturado, né, nesse movimento do sentir, nesse movimento intuitivo, nesse movimento amoroso, principalmente. Tem uma frase, que eu não sei de quem é, mas eu uso muito, né, nas minhas imersões, que ela fala assim: seja qual for a pergunta, a resposta é sempre o amor. Nós temos dependência emocional, nós temos baixa autoestima, nós temos, né, as questões que a gente tem. Por quê? Porque a gente não se sentiu amado na nossa infância. Todo esse caos que a gente vive internamente, a gente com a gente mesmo, com relacionamento, com dinheiro, com pai, com mãe, com tudo mais, é por quê? Porque a nossa criança, em algum momento, se sentiu rompendo com o amor. Sentiu que o amor rompeu. E aí, qual que é o caminho de volta? Reconectar com esse amor. Só que a nossa mente, ela é muito complexa, nosso sistema de funcionamento é muito complexo. E aí, fecha, muitas vezes, né? A gente se fecha muitas vezes para receber esse amor. E o grupo terapêutico é um grupo que a gente vai fazer vários meses, né? A proposta é um trabalho mais longo para poder a gente ir ganhando espaço e ancorando esse amor, porque o amor cura. E a gente ainda tem muito medo de amar, a gente ainda tem muito medo de se abrir para o amor real. Porque o que a gente entende muitas vezes como amor não é de fato amor, né? Ele tá aí com posse, ele tá aí com várias distorções, a gente tem várias associações negativas. Quando eu comecei a perceber isso nos movimentos de constelação também, foi uma grande chave. Eu acho que eu posso até fazer uma live só sobre isso, né? As distorções do amor, dar uma bela live, vou anotar pra gente fazer essa live específica, porque é um tema longo, nem vou entrar nele agora. Então fica o convite, a partir agora desse mês, né? Eu vou pôr amanhã todas as datas para vocês, pra gente venham participar, tá? Venham participar desse grupo terapêutico. O que eu quero? O que é o meu chamado? Né? O que é um grande dom meu que eu descobri nesse processo de autoconhecimento? Eu tenho uma facilidade enorme de enxergar a alma das pessoas. Eu tenho uma facilidade de enxergar para além da personalidade, aquilo em essência, o amor, e ancorar esse amor, né? Eu consigo ter esse olhar amoroso para as pessoas e enxergar esse além, e eu consigo fazer elas se conectarem através desse amor consigo mesma. E é isso que tem me curado nesses anos todos de trabalho comigo mesma. E é isso que eu acho que eu consigo ancorar bem para os meus clientes, para os meus clientes. E é isso que eu quero expandir e que eu quero contar com vocês, seja aqui na live, seja no grupo terapêutico, né, seja no grupo do WhatsApp. Corram para o grupo do WhatsApp, quem não colocou, quem não estiver participando ainda, clica aqui no link da bio, vem participar do grupo, que 2 vezes por semana, 3, eu vou estar colocando também reflexões lá para a gente afrouxar
essas mentes, né, essa teia rígida aí dessa mente enrijecida, e a gente ir desconstruindo tudo isso que impede a gente de ser essa potência que nós já somos, da gente ser o amor que a gente, né, já tem aí dentro, nós somos parte do Criador, né? Existe uma centelha divina, né, em cada um de nós. Existe aí por isso que eu chamo vocês muito de criatura, né? Porque nós somos criaturas divinas, nós temos a potência do Criador dentro de nós. Então a gente só precisa deixar isso fluir. A gente só precisa parar de puxar o freio de mão, só deixar as coisas acontecerem. Deixar que a vida aconteça a partir dessa essência e não a partir das nossas crenças. Essa é a grande chave. Se você parar de bloquear essas crenças, a seu interior, a centelha divina que tem dentro de você, a vida vai fluir. Se você parar de deixar, fechar aí, né? Porque você já tem a centelha divina dentro de você, criatura. Deixe isso sair pro mundo. Deixe isso vir à tona. Para fechar, vou trazer uma frase, né? Que eu até falava com o Tadeu. Foi de uma conversa nossa que surgiu essa frase. Essa constatação. Que o mundo enquadra a gente em padrões, como eu disse, né? Na nossa vida escolar, na nossa vida de trabalho, o mundo faz de tudo para colocar a gente dentro de caixinhas. Porém, as pessoas mais aplaudidas, mais reconhecidas são aquelas que conseguiram sair das caixinhas. São aquelas que conseguiram romper com os padrões. Então, a nossa sociedade é tão maluca que formata a gente, faz de tudo para formatar a gente. E depois aplaude de pé aqueles que conseguiram vencer os grilhões dessa formatação. Então, vamos juntas sair e começar a criar uma vida diferente, porque a gente vai criar a vida agora a partir da nossa centelha divina, combinado? Nada de criar a vida a partir de criança ferida, não. Vamos criar a vida, deixar a vida acontecer a partir da nossa centelha divina, a partir dessa parte sua que já é perfeita, que já é maravilhosa, que tem aí aquilo que você veio contribuir para o mundo, que é diferente do que eu vim contribuir e que é diferente do que o vizinho, que a mãe, que o pai. Cada um tem a sua unicidade, cada um tem a sua própria contribuição para dar para o mundo, cada um vai fazer do seu próprio jeito. E a gente precisa achar o espaço dessa liberdade, o espaço de ser livre para manifestar quem você já é em essência. Combinado? Combinado que a gente vai ir largando, desconstruindo esses muros e esses padrões e que a gente vai começar a vibrar e criar vida a partir dessa centelha divina que te habita. Combinado? Vejo vocês no próximo papo de segunda, no grupo de WhatsApp e no nosso grupo terapêutico que vai começar agora em agosto e que vocês vão saber mais detalhes amanhã. Beijo no coração de vocês e até mais.